assunto tão interessante quanto o Bets, né? Mas também não é sobre o tigrinho, mas eu acho que é sobre ganhar dinheiro, né? Porque, querendo ou não, eu acho que B2B tem uma boa ainda gama no mercado de como a gente pode explorar, principalmente dados, como falou nossa colega ali, para a gente, como que a gente consegue rentabilizar melhor. E aqui o intuito é a gente passar um pouquinho por fraudes, crédito, vendas, dar um pouquinho esse overview, esse contexto dentro desse ecossistema B2B, como a gente rentabiliza melhor nesse mundo de dados. Então, eu vou pedir para primeiro vocês se apresentarem. Vou começar por mim, se tudo bem para vocês. Ladies first, pode ser? Eu sou a Natália Alexandria, sou Head de Sales na Trademaster. A Trademaster é uma fintech que apoia indústrias e distribuidores a aumentarem suas vendas através do crédito, aumento de limite ou de prazo, utilizando o crédito como meio para fornecer esse aumento de vendas aí para essas indústrias que vendem para o varejo brasileiro, fomentando e apoiando o pequeno varejo. Tenho 20 anos de mercado financeiro e agradeço desde já mais um ano a parceria aí com a Mel, que, além de uma grande profissional, se tornou uma amiga aí do mercado. Meninos, por favor, Davidson. Olá, pessoal. Tudo bem? Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite aqui do evento por participar representando a DCO Finance. Eu sou CEO na DCO Finance, tenho uma experiência já há mais de 20 anos atuando no mercado financeiro, durante uma boa parte no mundo corporativo, atuei em grandes empresas multinacionais e nos últimos 5 anos eu venho empreendendo. Em 2020 fundei a Volare Capital, uma fintech voltada para o mercado financeiro, atuando na parte de crédito. Fiz a venda dessa empresa no início desse ano e esse ano iniciei a DCO Finance, que vem também com uma proposta bem interessante na parte de crédito e realmente promovendo o acesso aí às empresas nesse mercado que realmente tem aí as suas grandes dificuldades, né? E a gente vem com uma proposta de trazer grandes soluções e será um prazer participar desse debate aqui, desse painel com os colegas. Legal, obrigada, Davidson. Nossa, está alto, mas vamos lá. Por favor, Rodrigo. Boa tarde, todo mundo. Sou Rodrigo Caberniti, CEO e cofundador da Gira Mais. Obrigado pelo convite, Mel, Fernanda. A gente é parceiro da ProScore faz bastante tempo. A gente está empreendendo aqui depois de 20 anos de banco de investimento. Na época da Olimpíada do Rio, a gente montou uma fintech de crédito, a Gira Mais, que veio descobrindo como fazer crédito digital ao longo desse tempo. No início, a gente tentava ser tão bom quanto os bancos. Hoje em dia, os bancos usam a nossa plataforma para tomar decisão de crédito. Então, é uma jornada incrível aqui que a gente construiu nesses anos e vai ser um prazer dividir com vocês aqui o tempo durante essa tarde para falar sobre esse assunto. Legal, obrigado. Opa. Esse está melhor. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite, não só pelo convite, por me aceitar aqui de última hora. A Gol atrasou meu voo hoje de manhã, era para ter participado do painel sobre inteligência artificial, mas muito obrigado por terem me encaixado. Eu sou o Felipe. Vai rolar um cupom depois, eu fiquei sabendo, vai de rolar desconto um cupom, para a galera, não só o cupom, Felipe? como vai rolar sorteio também para o RD Summit. Ah, né? Muito bem. Eu sou Felipe Roman, sou cofundador da Exact Sales. Hoje sou CEO, mas comecei na Exact Sales como cofundador e CTO. Então, fiz toda essa trajetória de produto e engenharia. Hoje estou com as operações da empresa. E a Exact tem uma plataforma de prospecção comercial, ou seja, todo mundo aqui acredita que venda, né? E nas vendas a gente precisa de processo. Então a nossa plataforma ela potencializa, né, aumenta a produtividade da equipe comercial, conduz toda a etapa de prospecção e a gente utiliza muito ferramentas de score e ferramentas também de inteligência artificial, de dados, para conseguir traçar o perfil de clientes, e isso tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui nesse painel. Então, conheçam o nosso stand, estamos ali fora, vamos conversar, e espero ser um ótimo painel. Deixa eu ver se está... Não, está funcionando. Então,
Boa tarde a todos, obrigado aí pela presença, pela paciência, obrigado, Mel, pelo convite, Natália, pela moderação, obrigado a todos aqui, os amigos que vão debater. Meu nome é Bruno Cruz, eu tenho 23 anos no mercado de tecnologia, passei por IBM, Microsoft, Serasa, hoje eu sou diretor de parcerias para a Latam da Telesign. E para quem não conhece a Telesign, a gente é uma empresa que trabalha com ferramenta de antifraude voltada para o telefone. Então, eu olho todo tipo de sinal do telefone, da linha telefônica, para poder dizer se uma transação onboarding pode ou não ter chance de ser um fraudador. É isso que a gente está fazendo hoje. Boa tarde a todos. Eu sou Jefferson Cerqueira. Atualmente, eu sou superintendente de prevenção a fraudes e soluções na ClearSale. A ClearSale, para quem não tem tanto conhecimento ainda, é uma empresa com 20 anos de mercado. É uma empresa que já tem aí uma trajetória sólida no cenário de prevenção a fraudes. Nós protegemos o cliente, o cliente do nosso cliente, desde a jornada de onboard até o transacional. E o objetivo nosso como empresa também é levar uma vida mais justa para a sociedade e, consecutivamente, para o cliente final que usa o nosso serviço. Sobre a minha carreira, eu tenho cerca de 13 anos no segmento de prevenção a fraudes. Já passei por instituições financeiras, por e-commerce, por adquirências. Então, tanto na área de operações, quanto na área de estratégia, quanto na área de projetos. Então, a gente já fez de tudo um pouco aí nesse mercado. Legal. Obrigada, meninos, pela apresentação. E, Jefferson, vou aproveitar que você foi o último e mencionou dessa sua trajetória dos dois lados, né? Tanto como cliente de tecnologia, como agora nesse lado de fornecedor de tecnologia, nessa ponta de fraude, pensando nessa jornada de um cliente. E depois, Felipe, prometo que a gente vai voltar para o comecinho do funil para falar ali de como localizar melhor esses clientes com o uso de dados. Mas como que você vê, Jefferson, que a gente pode usar data science, ou machine learning, ou a inteligência artificial, pensando nesse universo de fraude e, principalmente, né, o avanço que a gente viu na digitalização do B2B depois da pandemia? Acho que começou, logicamente, na pandemia, mas a gente ainda percebe um movimento dessa digitalização do B2B. Então, como que você percebe, vendo essa sua experiência dos dois lados, como cliente de tecnologia e hoje como fornecedor de tecnologia? Boa. Essa é uma excelente pergunta e ela vai dar um gatilho aqui para a gente conseguir discorrer, inclusive, sobre o painel todo. Quando a gente fala de evolução digital, o Brasil ele sofreu no sentido positivo, né? Uma evolução muito agressiva, principalmente falando do período pandemia, ali, né? Pré- e pós-pandêmico também. Quando a gente observa alguns números hoje, o Brasil tem praticamente 90% da população bancarizada. Então, muito motivado pelo evento da pandemia. E, além disso, o público bancarizado tem atualmente, isso dados da própria FEBRABAN, tem média de 5 contas abertas, ou tem 5 relacionamentos bancários para essa população bancarizada. Então, a gente percebe que o brasileiro ele se tornou heavy user de canais digitais. Só que, com isso, a gente teve, no mesmo período, uma crescente de fraude, né? Então, a gente sabe que, quando a gente começa a entrar um pouco no detalhe, falando de tecnologias, tanto aplicadas para jornadas de onboard, quanto para jornadas transacionais no universo B2B, a aplicação de inteligência artificial ela é fundamental. Mas tem um passo antes, que é o quê? Hoje, a inteligência artificial ela não tem grandes ganhos, não tem grandes ganhos se você não tiver dados por trás. E a maturidade dos dados é o que vai determinar o seu resultado usando inteligência artificial, né? Então, quando a gente traz para o universo aqui, falando de como nós podemos proteger o ecossistema, o nosso cliente, falando do B2B, a entrada de inteligência artificial, data science, aqui a gente fala um pouco de machine learning também, primeiro é importante entender qual que é o objetivo, para que eu quero usar essa solução, essa tecnologia nessa frente. Então, primeiro, para proteger o nosso ecossistema, é importante nós lembrarmos que essa tecnologia, ela entende, ela prevê padrões, né, padrões aqui de desvios de comportamento. Ela determina também se a gente consegue observar aqui as boas transações dos clientes. Então, acho que quando a gente utiliza machine learning, é justamente para conseguir levar escalabilidade e segurança também para o ecossistema e para as empresas que contratam os nossos serviços.
Você comentou algo muito interessante, que é essa orquestração, né? E acho que a questão dos dados, pelo menos desde que eu entrei nesse ecossistema de fintech, isso fazem já uns 8, 9 anos, que eu ouço da questão, data is the new oil, né? Apesar que eu prefiro a expressão data is the new bacon, tá, gente? Nada contra os veganos, mas essa é a minha predileta. E aí, assim, Bruno, você que também é dessa parte de fraude, eu queria puxar esse gancho, assim, como que você vê que as empresas deveriam orquestrar, né? Podem orquestrar melhor, pensando na visão cliente, mas também pensando na visão interna, de ter um monte ali de dado, mas muitas vezes não estarem organizados, não saber como usarem, não saber como coletar, às vezes, do cliente. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Acho que tem vários pontos importantes aí nessa pergunta, Nath. Eu até puxar o gancho aqui que o Jeff estava falando. A primeira delas, em relação à orquestração, é o seguinte: entender o que faz um processo eficiente. Então, dependendo do caso de uso que a gente estiver falando, se eu estou falando de crédito, se eu estou falando de microlending, se eu estou falando de buy now, pay later, eu tenho uma viagem diferente do cliente. Dependendo de quem eu estou adquirindo na ponta, eu vou ter um tipo de cheque diferente. A gente já cansou aqui, eu acho que a experiência de todo mundo que está aqui no painel é falar com clientes, às vezes, que o cara fala assim, putz, não, estou fazendo biometria de cabo a rabo, lá do início do meu processo até o final. E está passando coisa. É óbvio que vai passar, porque esse não é o caminho. O caminho é você usar a ferramenta certa, no momento certo, para pegar o caso de uso que você quer. Então, quando a gente fala, por exemplo, a Telesign fala muito da parte de telefonia, mas é um ponto pequeno em todo antifraude. Você precisa de verificação de crédito, você precisa de verificação de identidade, pode ser que você precise da biometria um pouco mais lá na frente, mas para casos específicos. Uma febre que o mercado tinha um pouco tempo atrás, SimSwap. Todo mundo queria fazer SimSwap em tudo que é transação. Vale a pena? Não. Uma transação cara, é um tipo de cheque que vale a pena, de repente, se você ter um desvio de comportamento, se você ter uma transação que está fora do padrão, aí vale você fazer. Então, fazer essa orquestração com a ferramenta certa, no momento certo, é muito importante. Agora, puxando um pouquinho do que o Jeff estava falando também, quando ele falou de IA e os dados vão subsidiar essa tomada de decisão, né, esse reconhecimento de padrão, a gente tem que lembrar também o seguinte: a IA vai ser tão boa quanto os dados que a gente colocar lá para treinar os modelos. Se você inserir dados ruins, se você não tiver uma boa governança de dados ou os fundamentos sólidos, você vai treinar um modelo que não vai ser bom, preditivamente falando. Perfeito. E esse casamento, acho que de fraude e crédito, ainda muitas empresas confundem, né? Pelo menos assim, eu na trade de experiências de vidas passadas, aí, o pessoal sempre traz, mas vocês também protegem da fraude? E a gente tem que deixar muito claro, não, fraude é com você, né? O cadastro é seu, o cliente é seu, eu faço a parte do crédito. E aí, Davidson, né, pelo menos a gente se conhece desde também lá de risco sacado e etc., que tem muito essa relação do PME, e depois com a digitalização, a gente viu grandes marketplaces B2B surgindo, como o Compra Agora, que é uma spin-off da Unilever, ou Juntos Somos Mais, que é uma união aí de Tigre, Gerdau e Votorantim. Como que, né, nessa linha da digitalização, você vê o que mudou no crédito para o B2B, principalmente para esse PME, que eu acho que é a grande parte da sua trajetória? Perfeito, Natália. Na pandemia, realmente acelerou muito esse processo de digitalização das empresas. Foi muito importante, né, algo que nós vimos que veio realmente para ficar e dar continuidade. Alguns estudos dizem que empresas que conseguiram digitalizar os seus processos, que estão em uma etapa já mais madura, ela nos próximos 4 anos tem a expectativa de ampliar em 4 vezes mais o resultado em relação a uma empresa que está no início do seu processo de digitalização. Ou seja, é algo realmente importante. Tá? Esses portais B2B, eles contribuem muito para as empresas na parte de crédito, principalmente quando nós falamos de empresas de pequeno e médio porte. Alguns dados que são importantes compartilhar aqui também, eu não sei se todos têm esse conhecimento, mas as pequenas e médias empresas hoje representam 50% da força de mão de obra
do trabalho, é uma representatividade muito grande. E elas representam 30% do PIB Brasil. Ou seja, é muito dinheiro circulando com essas empresas, né? Quando você desenvolve esses portais, digitaliza isso nas grandes companhias, facilita muito o acesso ao crédito dessas empresas, porque por mais que elas tenham essa representatividade, ainda são marginalizadas pelos grandes bancos. Hoje nós temos 5 principais bancos, né? E esses 5 principais bancos correspondem a algo próximo ali de 80% de domínio da parte de crédito do Brasil. Eu costumo até trazer assim, a balança ela é muito desequilibrada quando a gente fala da representatividade do PIB dessas PMEs e do quanto elas consomem, têm acesso a crédito no mercado. Os bancos insistem em oferecer para a PME título de capitalização e antecipação de cartão e ponto. E aí, Rodrigo, você que é desse mercado, né, também de banco, tem essa trajetória, além, obviamente, de empresas como a ProScore, que traz um insumo de dados enorme. Eu juro, a Melissa não está me pagando, tá, gente? Para propaganda é gratuita. O que você acha que pode agregar numa análise de crédito, né, em relação de dados, assim, para que a gente saia dessa balança desequilibrada e que a gente comece a enxergar o B2B como a gente acha que avançou uma boa escala num crédito B2C, né? Eu acho que tem alguns componentes aí que precisam ser levados em consideração, né, na última década, o que aconteceu. Quem sabe fazer crédito há muito tempo são os bancos. Você tem o Safra, tem o Itaú, Bradesco, todo mundo tem muita experiência em crédito. E, ao longo da trajetória dos bancos, o PJ sempre foi negligenciado, teve alguns picos, não deu certo, né? Aquele voo de galinha. E por quê? Primeiro, que os bancos sempre tiveram dificuldade de entender a pequena empresa, né? Era informal, não tinha muitos dados. Isso era aqueles 2 balanços, né? Um do banco, um da contabilidade. Um da receita, 3 balanços. É verdade. E também acontece que as pequenas empresas não têm garantias. E o mercado bancário brasileiro, por ter sido muito concentrado durante muito tempo, queria emprestar com garantia real, ponto. Não tem garantia, não tem crédito. Com a digitalização da economia, com os dados indo para a nuvem, com o surgimento dos marketplaces, os ERPs, os bancos digitais, com o SR sendo mais livremente utilizado, como deveria ser aberto para todo mundo, mas isso é outro assunto, a gente começou a ter mais dados. E aí vem o Open Finance. E aí vem a regulamentação nova de recebíveis de cartão de crédito, que aí é o PJ que é dono do recebível. E aí, em 2027, a gente vai ter duplicatas eletrônicas. E você vê que a gente está passando, talvez, um momento maior de modificação, de mudança de garantia versus dados e oferta de crédito para a pequena empresa. Daqui para frente, vai mudar essa história. A pequena empresa vai virar a menina dos olhos, porque ela vai ter garantias reais, líquidas, tradables, eletrônicas, confirmadas digitalmente, tokenizáveis e tudo mais. Então, sem dúvida, quem vem operando na pequena empresa e conseguiu passar por essa última leva de crises que a gente passou nos últimos anos, com Covid e tudo mais, subida de juros, crise de crédito, eu acho que vai vir um período muito interessante para frente. Hoje em dia, você tem ferramentas que possibilitam empresas que não sejam bancos de tomar decisão com todas as informações que o banco tem também. Então, o banco está tomando decisão em cima das mesmas informações que as fintechs, que as cooperativas de crédito, que os FDICs. Então, a gente está num cenário novo ali que para o B2B, né, o crédito, o PJ, vai se beneficiar muito daqui para frente. Até porque uma coisa é a gente analisar risco sacado, né? Quando eu pego ali, vou analisar o risco de uma grande empresa. Salvo raras exceções, que às vezes acontecem, né, no nosso país. Não preciso citar exemplos recentes de big enterprises aí que tiveram alguns errinhos de 0 a menos nas auditorias.
Mas, quando a gente olha o risco cedente exatamente desse PME, tem, de fato, essa informalidade que ainda continua, mesmo com todo o avanço. E acho que só um ponto adicional é como também a gente traz o histórico do próprio comportamento do cliente, né? Essa relação de compra com o fornecedor. E o que você falou é brilhante. Hoje, fintechs, como a Trade, por exemplo, ou outras aí do mercado, se aproximam ou até fazem análises muito mais ricas do que grandes bancos, porque acabam se especializando naqueles nichos. E aí, Felipe, acho que te incluindo em tudo isso e para a gente, né, juntar, acho que todo esse funilzão aí de fraude, crédito, como que, né, você vê que a parte, né, de dados, hoje a gente tem, eu sou comercial, então assim, a gente tem 1001 ferramentas quando a gente fala principalmente de, vou procurar o meu ICP ali, né, qual é o meu cliente ideal, a minha persona, com quem eu quero falar. E qual você acha que é o grande diferencial e como que o dado como que essa parte de dados, de inteligência, enriquece para eu chegar nesse cliente certo? Legal. Eu acho que tem uma coisa em comum em todo mundo aqui, que é a análise de perfil. A gente faz análise de perfil com dados, obviamente, para evitar fraudes, para fazer uma identificação de pessoas. Então, a aplicação de uma análise de perfil, ela está em todas as empresas das pessoas aqui desse painel. Na nossa não é tão diferente, a gente tem essa aplicação de fazer uma análise de perfil, descobrir informações de uma maneira mais otimizada dos meus alvos, dos meus leads, por exemplo, para acelerar o meu processo de descoberta, consequentemente, de fazer contato com eles, de iniciar um relacionamento e fazer um engajamento. Pensando nisso, foi que há muitos anos atrás, talvez a Melissa nem saiba disso, mas as plataformas da Exact e Proscore, elas têm integração e a gente começou a criar um ecossistema, sem querer, não foi estratégico, mas a gente começou a criar esse ecossistema de plataformas de dados que queriam se conectar na gente porque fazia muito sentido com o que a gente fazia. A nossa plataforma, então, recebia dados de algum lugar. Fomos comprados pela RD Station, então hoje nossa fonte primária de dados é geração de lead inbound, RD Station Marketing, mas a gente, né, entendendo que o nosso público tinha essa necessidade de dados, a gente começou a abrir integração. A Proscore integrou, outros players, não tem problema falar, a Econodata integrou, a Resultis integrou. E aí, com o tempo, a gente começou a observar que fazia muito sentido para o nosso negócio isso, que as empresas elas tinham sua geração de oportunidades comerciais passiva através, como eu falei aqui, de um RD Station Marketing, landing pages, campanhas, etc. Mas elas também precisavam do ativo. Então, foi pensando nisso que a gente fez uma aquisição em 2021 de uma empresa que não é de análise de crédito, a Melissa me mataria, mas sim de dados públicos de uma maneira geral, dados mais genéricos, que era a Resultis, que estava nesse pool de empresas que faziam integração com a gente. Então, eles sendo incorporados na nossa plataforma, a gente conseguiu criar um workflow de prospecção, onde a gente faz a extração desses dados, e aí vem a parte de traçar o perfil. Com inteligência artificial, a gente consegue encontrar quem são os sócios de cada uma das empresas, o que eles fazem, o que aquela empresa faz, qual o potencial telefone, a gente não pode cravar aqui que a gente consegue encontrar o telefone de todo mundo, estamos no Brasil, isso é impossível, mas qual o potencial e-mail de cada um dos stakeholders daquela empresa, quais são os cargos principais. Então, o mapeamento de perfil ele colabora muito para a produtividade, inclusive no processo comercial. Através disso, a gente consegue acelerar muito o processo de descoberta de possíveis clientes e toda a atração comercial. E o quanto, assim, aí deixo aberto para quem quiser colaborar, vocês acham que todo esse processo, né, que a gente vem comentando pode ferir, não só pensando em LGPD, lei, mas também pensando nos nossos limites éticos aqui, e o quanto a gente deixa de ser, às vezes, relacional e pessoal, e cada vez a gente se torna mais aquele... Olá, tudo bem? Estamos tentando... E vai para um gerundião ali, aquelas 1000 mensagens de LinkedIn ou no e-mail que a gente acaba recebendo. Por favor, deixo aberto para quem quiser contribuir. Vou pegar a frente aqui só para falar um negócio. Você falou um ponto interessante com relação à legislação, à LGPD. E a gente vê no mercado hoje as empresas, não acuadas, mas assim, com uma certa
reticência, com medo de utilizar alguns dados, principalmente fontes de dados alternativas. E assim, não tem nada escrito na lei que impeça você de usar qualquer tipo de dado, contanto que você tenha uma finalidade clara, que você comunique e que tenha a ciência, a anuência do usuário, do dono do dado, né? Então, eu acho que a gente tem um trabalho muito bom a fazer em, primeiro, aproveitar a fonte de dado alternativa, não só para aprovação de crédito, mas para outros casos de uso, e também para conscientizar o usuário que, assim, eu posso requisitar dados de vocês se tiver dentro do meu escopo do meu negócio. Se eu utilizar aquilo para validar e para proteger a integridade do cara na minha plataforma, está tudo certo, não tem bloqueio legal para isso. E um ponto interessante também, puxado pela LGPD, a LGPD, por muitas questões, complicou um pouco o nosso negócio, acho que de todo mundo aqui, mas ela acabou forçando todo mundo a executar boas práticas, que é o não é não. Eu acho que tudo bem a gente entrar em contato com alguém, principalmente se eu tenho uma intenção B2B para falar com essa pessoa, mas todas as plataformas elas se adequaram à LGPD e a gente criou ali um cadastro anti-contato. Eu entro em contato com você, fala que eu não quero mais receber meu contato, tá tudo bem, eu marco ali e a partir de agora a minha plataforma vai impedir de fazer novos contatos. Não quero meus dados na sua plataforma, tá tudo bem, ele vai ser removido. Então acho que normalizar essa boa prática também foi algo bom e significativo aí. Exatamente, Felipe. Essa questão que vocês colocaram tem um ponto importante, né, Natália, que é o nível de maturidade das empresas em lidar com esses dados, né? Como eu vou utilizar. Isso realmente pode trazer um grande diferencial para a empresa, no posicionamento dela e nos resultados, né? Então, a forma com que você lida e a maturidade é relevante. A questão do Open Finance também, que é um outro tema interessante, que é relacionado a dados também, é algo muito positivo para o mercado como um todo, tanto PJ como pessoas físicas e tudo mais, porque você consegue ampliar o que é a competitividade. Então, ampliando a competitividade, você consegue trazer taxas mais atrativas, condições mais atrativas e todo mundo acaba, de fato, ganhando aí com essas novidades, né? Como que vocês veem a aceitação do Open Finance, assim, em termos de usabilidade do cliente, principalmente, né? Que precisa ali ter toda uma etapa antes de você chegar a ter aquele dado. Como que vocês veem no dia a dia de vocês, na vida real ali do cliente de vocês? Eu acho que a gente passou, com todo o projeto de Open Banking, Open Finance aqui no país, a gente passou pela primeira barreira, que é a infraestrutura tecnológica, que assim, ninguém estava pensando no produto antes de saber como fazer. Agora a gente já sabe como fazer, está trabalhando na melhoria dos dados, né? Principalmente Open Banking para pessoa jurídica, ainda tem muito furo, o regulado, né? Quando se fala do Open Finance não regulado, funciona como uma beleza. Mas a ideia é a gente mover cada vez mais em direção ao regulado. Para a pessoa física, eu acho que se você... né, os números são muito bons já, os dados são altamente utilizáveis em modelos de crédito preditivos, né? E está começando já, eu acho que o primeiro que eu vi ano passado foi no Nubank, que começa a te oferecer algum produto, alguma coisa em troca. Traz para cá que eu vou baratear seu crédito. Acho que era isso. E os outros bancos estão indo nessa linha. A implementação do sistema inteiro foi muito caro para o sistema financeiro. E foi um trabalho muito grande, meio que forçado goela abaixo aos bancos, né? E mesmo assim eles estão começando a entender que vai fazer bem para o sistema como um todo. E quem se beneficia é o usuário final. Então, não tem dúvida que para a tomada de decisão de crédito, a melhor informação está dentro da conta bancária. A segunda melhor, que também está dentro da conta bancária, hoje aqui no Brasil está no Banco Central, né? Está no SCR, que espelha a unidade, né? A junção de todas as contas bancárias, porque se você olhar todas as contas bancárias, você nem precisa olhar no SCR. Exato. Você vai ver a atividade inteira ali. Só que o atrito é tão grande, né, para conseguir o opt-in, para transacionar e ficar plugado ali, que eu acho que a gente não chegou lá. Eu esperava que hoje, né, de 3 anos para cá, eu esperava que hoje a gente ia chegar no momento onde a gente ia usar muito mais os dados, e ainda não chegou lá. Eu acho que essa curva ela vai demorar um pouco mais para take off, mas vai virar um normal, tá? Em algum momento
Assim, o extremo seria você já abrir uma conta nova com Open Finance, integração com todos os outros bancos e está tudo ali já, né? E Quem sabe vocês isso não acham que acontece. não chegou lá por uma falta de educação financeira, por uma falta de acesso, por usabilidade? O que vocês acham que falta para chegar lá e como que a gente pode ser esse agente de mudança para que nesse ecossistema B2B a gente ajude e fomente para que a gente chegue a cada vez mais num ideal? Eu acho que não chegou lá ainda muito por conta de tempo. Eu acho que é um assunto que é difícil a assimilação para o brasileiro médio. Basicamente, agora colocando aqui cabeça de produto, não é um assunto simples para as pessoas entenderem. E a gente sempre faz, eu particularmente sempre gosto de brincar. Será que minha mãe entenderia isso? Eu acho que ela não entenderia e ela não faz ideia. Agora, Pix E fica mais por fácil. medo também, né? Medo. Receio. Pô, vou dar minha senha do Fraude, né? Quantas, falando Tô em mãe, fora, a se minha não mãe pensar. recebe inúmeras ligações oferecendo consignado, não sei o Exato. quê. Quantas fraudes, né? Eu sei que é uma comparação estranha, mas o Pix foi muito mais fácil. Em vez de mandar dinheiro por DocTed, manda por Pix. Pronto, acabou, está explicado. Mas eu acho que tem um ponto legal que você falou, essa comparação com o Pix. Eu acho que é claro para todo mundo, até para o brasileiro médio, qual o benefício que o Pix traz. Né? Ele parou de pagar a taxa na transferência, Exato. ele tem uma transferência imediata, então assim, agilizou o sistema. Eu acho que o benefício do Open Finance ainda não está claro para todo mundo. O cara olha e fala Que assim, às vezes é uma taxa melhor, um aumento Exatamente. de limite, como eu uso o meu limite melhor. que E é o que o Davidson estava colocando antes, que é o seguinte, Correto. aumenta a competitividade, abaixa a taxa para todo mundo, porque está todo mundo no mesmo leveling ground ali, no mesmo Perfeito. jogo. E isso no B2B a gente vê muito, né, Davidson? Quando eu consigo linkar a importância que aquele varejinho tem com aquele fornecedor ou com aquele cliente nessa relação B2B, eu consigo oferecer uma taxa melhor, um limite melhor também, né? Com certeza. Existe, de certa forma, o Open Finance do lado B2B, né? Porque, normalmente, uma pequena empresa, ela trabalha com outros varejos e aí, quando você cria essas plataformas, você vê aquela empresa transacionando nesse portal, nesse aqui, e aí, de repente, você consegue montar uma proposta que fica muito mais atrativa para ele, se ele movimentar ali um grupo de clientes que ele tem. Então, isso realmente é um grande diferencial, né? A questão dos portais B2B, principalmente para o universo corporativo. Os pontos que os colegas colocaram do Open Finance, concordo plenamente. Eu acho que o grande ponto para avançar está na questão mesmo de compreensão aí da população, né? O que é o Open Finance, que isso me traz de benefício. Tem as partes técnicas, como foi colocado aqui, né? Realmente alguns desafios ainda pela frente, mas é normal quando você trata de inovação, coisas que são novas, né? Outros temas que ele colocou aqui também, de duplicatas e registro, que vem ali desde 2019, se não me engano, né, Natália? Vem falando e sempre aperfeiçoando isso. É natural esse movimento, mas a gente vai conseguir estabilizar e o mercado vai avançar para um outro nível. É bom que você trouxe esse tema de novo, Davidson, que... Pode falar, desculpa, Acho que Jefferson. só fazendo um gancho com todos aqui também, a questão do Open Finance está muito clara, que a população ainda não tem tanta clareza do benefício, concordo em 200%, mas tem um outro lado que nós ainda precisamos evoluir no seguinte sentido. Muitas empresas, e aqui cabe até algumas instituições, não têm tanta maturidade dentro de casa para aproveitar os dados de maneira madura, para você conseguir entrar de maneira eficiente no Open Finance. Então, existem situações de casas no mercado onde você tem muitos dados dentro de casa, só que você nem sabe utilizá-los ainda. Né? E, inclusive, em discussões de reduções de custos, que é super normal, né? A cada ano você faz ali o seu novo forecast para o ano seguinte. Já houve discussões no mercado onde determinadas instituições queriam reduzir custos, inclusive eliminando alguns dados porque consumiam tabelas de universos dentro do seu ecossistema. Então, você entende que, cara, você tem uma riqueza dentro de casa, você só precisa saber utilizar para você conseguir colaborar melhor com o mercado. Perfeito. E acho que o saber usar vem desde os dados, desde esses novos produtos ou frentes que vão surgindo. E você trouxe de volta um tema que eu acho que vai mudar muito o mercado B2B, porque a gente viu um pouco dessa mudança com
não dá para dizer regulamentação, mas ali a questão dos recebíveis do cartão de crédito. Mas quando a gente fala do ecossistema B2B, ainda uns 90% das transações são no boleto, né? São nas duplicatas e tudo mais. Rodrigo, fala um pouquinho mais para a gente dessa parte da duplicata escritural. O que a gente pode esperar dessas mudanças? Acho que até em termos de crédito, né, vai melhorar bastante para algumas frentes e quem sair na frente também. E acho que para quem usa, desde que forma legal, assim, não, sem emitir duplicata fria, hein, pessoal? Para não dificultar a vida do amiguinho. O que a gente espera, né? Pode esperar, porque muito se esperou do Pix garantido, agendado e tal, mas acho que essa da duplicata eu boto bastante fé, até pelo volume que a gente vê dentro do ecossistema B2B. O mercado, eu vou falar uns grandes números, mas pode ser que eu esteja um pouco para cima ou para baixo aqui. Mercado de recebíveis de cartão 3 tri, duplicatas 10, 11 tri. A gente está falando de mercados enormes. Não é fácil você montar uma CERC, uma Núclea, né, o que a B3 está fazendo, a TAG, de fazer o clearing disso tudo, controlar isso tudo. E para os bancos, para as fintechs, para quem está dando crédito, também não é fácil você produtizar isso, você utilizar esses ativos como garantia, tendo um mindset antigo. Dá para a gente entregar a idade se a gente falar de gravame aqui, se a gente falar da crise da hipoteca nos Estados Unidos, né? Mas né, a velocidade das mudanças está acelerando e demorou agora 3 anos depois da regulamentação inicial para funcionar o registro ali de recebível de cartão. Sim, né? A velocidade aumentou muito. E agora a minha empresa, nós somos agentes onerador. Então, eu consigo oferecer uma plataforma white label para alguém operar um capital de giro com garantia de performado. Né? Cara, um produto assim, desculpa a palavra, do caralho. É o melhor produto de crédito para o PJ que tem. Tá? Só que nem todo PJ, nem toda pequena empresa transaciona no cartão de crédito. Mas todas elas estão no mundo das duplicatas. Exato. Então, agora, o grande piloto para todo mundo são os recebíveis de cartão. Se você é instituição financeira, fintech, cooperativa de crédito, se você é agente do crédito, quer se preparar para a nova onda, você começa a focar em recebível de cartão agora, monta os produtos, que quando chegar a regulamentação das duplicatas, é um switch. E vai ser ainda melhor. Porque imagina só, se você pode, em vez de ter que ir atrás de uma empresa, né, borderô de banco, toda aquela coisa que a gente conhece do passado. Kinab. Você chega na clearing e vai ter lá um boleto ou uma duplicata com um rating já. Com alguém que já olhou isso, verificou que está ok, tipo, duplicata AAA, Triple B, duplicata sem rating, né? Vai ter também. Então, a dinâmica do mercado vai mudar muito, os produtos vão ficar muito melhores, isso vai baratear demais o crédito para a pequena empresa e destravar, assim, bilhões em recursos para o segmento, né? Muito legal. Acho que, assim, como brasileiros, né, e já indo caminhando para o final, como a gente está numa turma grande aqui, para dar tempo de todo mundo ir falando, e encerrando e trazendo as tendências, a gente tem muito complexo de vira-lata em vários assuntos. Mas, quando a gente olha mercado financeiro, a gente está na frente de muitos países do mundo, né? Quando a gente olha Pix, quando a gente olha fraude, até porque, né, a gente precisa ter... O brasileiro é criativo. Nossa, como a gente é criativo para coisa ruim também. Esse é um status que a gente não queria ter, né? Mas a gente Exato, é número 1, a gente né? precisa ser muito bom. Quando a gente olha crédito... eu lembro, morei fora um tempo atrás... A pessoa tinha que fechar o comércio dela, ir lá, trocar o cheque, assim, coisa que a gente já não tinha mais aqui há muito tempo. Então, assim, o que vocês, né, acho que para cada um ir encerrando e trazendo as colaborações finais, mas também trazendo o que vocês enxergam de tendência para esse ecossistema B2B, para que e também a gente valorize um pouco mais o que a gente tem dentro de casa, pensando nível Brasil, pensando como a gente pode gerar valor para a nossa sociedade, para as nossas pequenas e médias empresas, ou até para as Big Corps. Quais são as considerações finais e tendências que vocês enxergam aí para os próximos tempos?
Posso falar. Eu vejo que nós estamos em um processo ainda de muito aprendizado, tá, Nath? Apesar de esse destaque que você deu do Brasil estar à frente de muitos outros países, né? Até porque aqui nós temos um contexto bem diferente de muitas outras partes do mundo em termos de taxa, né? Então a gente acaba criando muitas iniciativas, né? Mas eu vejo que tem um caminho ainda a ser trilhado, assim, olhando para frente, lidar com todas essas novas tecnologias que foram colocadas aqui, Open Finance, Machine Learning, entre outros, né? Big Data, isso tudo vai agregar muito, mas eu tenho uma perspectiva muito positiva, né? Nós teremos aí um cenário que vai, sim, trazer uma dinâmica muito melhor e um custo muito mais acessível aí para as empresas, né? Sabendo e ganhando maturidade com todas essas iniciativas, tecnologias, estratégias, né? Nós temos aí os cases que você comentou, recente agora da Leroy Merlin, que foi compartilhado com um colega que está lá como CFO, do foco deles em portal B2B. Hoje, a receita nesse produto já está superando 10% do total de faturamento deles, né? Então, quando você utiliza muito bem essas iniciativas, gera um impacto grande em termos de resultado na sua empresa. A perspectiva é muito positiva no futuro. Legal. Alguma consideração final para... Com certeza. Quero agradecer aqui a Mel, fez o convite para participar aqui com a DCO Finance. Convido todos vocês a acessarem nosso Instagram. Nós vamos fazer um sorteio na segunda-feira, meio-dia, tá? Quem entrar lá, seguir e curtir a foto da equipe que está por aqui, a nossa equipe. Nós tiramos uma foto lá num painel bonito, vai lá tirar uma foto também. Curtam, coloca lá, eu quero, que a gente vai sortear na segunda, meio-dia. Opa, ó, melhor painel, hein, gente? Cheio de brindes aqui. Mas vai sortear o quê? É surpresa, a gente vai mandar no endereço da pessoa um presente com muito carinho aí da DCO Finance. Ah, muito bom. Tá te balanceando o painel, hein, pô. Dá tempo de vocês pensarem. Ou será que eu sou sacana e mando para o Jefferson? Não, tá. Vai, Jefferson, vai. Você sacana, vamos lá. Vamos falar de considerações finais e tendências. No nosso papel aqui como provedores de soluções em tecnologia, acho que a minha realidade aqui é bem parecida com a do Bruno também. Então, os nossos clientes são empresas que, no final, oferecem ali alguma solução para o cliente final. Eu acho que o principal conceito de tendência que já está ocorrendo de maneira tímida ainda é justamente o quê? Você, como um provedor de soluções em tecnologia, a partir do momento que você oferece um serviço para uma empresa, para um banco ali, para uma instituição financeira, ou outro segmento que seja, naquele momento você torna-se uma extensão do negócio do seu cliente. Então, você está comprando risco junto com ele. Então, nesse sentido, você está levando o que nós chamamos de trust and safe. Você está levando confiança e segurança. Então, existem muitas situações no mercado onde há um interesse primário, onde você só vender soluções. Só que o seu cliente ele não é um cliente genérico, ele não é um cliente de prateleira. Logo, você tem que levá-lo com uma senioridade e com um nível de excelência diferenciado. Porque o cliente dele também não é um cliente genérico. Então, acho que, olhando para a tendência de empresas que fazem esse tipo de proteção ao ecossistema, eu acho que esse nível de consciência ele é importante para que a gente tenha cada vez mais um ecossistema, um universo aqui financeiro maduro. Seria voltar à velha personalização, a venda consultiva. Com certeza. Né? Educar o nosso cliente. Com certeza. Legal. E até um pouco dentro desse ponto. Às vezes o seu cliente te procura com uma necessidade que, na verdade, nem ele sabe direito o que ele precisa. O que ele precisa, é verdade. E é o seu dever, como um profissional da área, mostrar que essa solução que você objetiva não é ela que vai resolver o seu problema. Eu posso te recomendar uma outra para, inclusive, te ajudar. Né? Claro, se ele quiser aquela, zero de problema, mas você tem que ter esse papel de levar a consciência para. Né? Porque, no final, se você tem um ecossistema onde todo mundo toma diversas fraudes e esse número ele fica exponenciado, no final, todos estão perdendo. Né? Não é só o cliente final lá que foi uma vítima de fraude. Todo mundo ficou com prejuízo nessa cadeia. Então, acho que de tendência, falando de empresas que fornecem soluções, é isso. Só de consideração minha final aqui, é agradecer o espaço, agradecer aqui o momento de dividir esses conhecimentos aqui com esses profissionais e aguardamos o próximo. Obrigada, Bruno.
Vou continuar o que o Jeff falou, porque na realidade é bem parecida, mas eu vou olhar para um outro lado. A gente que faz negócio B2B, o que eu estou enxergando um pouco para o futuro, é uma tendência maior de estreitar os laços entre parceiros e empresas. A gente vê que tem muita gente de nicho, muita empresa de nicho, trabalhando em coisas pequenas, como, por exemplo, é o nosso caso. O cliente está cada vez mais olhando para a solução como um todo. Então, esse tipo de parceria que a gente tem, por exemplo, com a Proscore, que a gente tem com outras empresas, as empresas em si se unindo, tentando prestar um serviço de fim a fim, eu acho que isso vai apertar cada vez mais, porque os clientes querem isso. O cliente não quer ficar orquestrando 30 fornecedores diferentes, cada uma com um pedacinho pequeno do antifraude. Então, acho que isso é um ponto que vai acontecer, vai aumentar a quantidade de negócio. E a gente falou muito, inclusive nos outros painéis, sobre inteligência artificial, uso da tecnologia para prevenção. E eu acho que isso tudo vai melhorar bastante a maneira como a gente faz as coisas. Em termos de capacidade de processamento, acelerar o processamento, em termos preditivos, né? Fazer mais predições mais assertivas com uma menor quantidade de dados. Eu acho que isso tudo vai acontecer. Eu acho só que a gente não pode perder ou tirar o olho do outro lado da moeda. E qual é o outro lado da moeda? Você tem que lembrar que você tem um fraudador do outro lado com acesso às mesmas ferramentas que nós temos hoje. Então, a gente vai ter que esperar por novos desafios em forjar identidades digitais ou identidades sintéticas mais críveis, né, de ter acesso a uma gama maior de dados, de ter acesso a dados que, de repente, hoje não estão expostos na internet e o fraudador vai ter acesso. Então, a gente vai ter que se deparar com esse tipo de desafio também no futuro. E a gente vai ter que achar uma maneira de equilibrar isso. Vamos continuar o jogo de gato e rato que sempre foi esse negócio. Perfeito. Rô, por favor. O Rô deve ser eu. Tem 2 Rôs aqui. Tem 2 Rô. Oi, vocês dificultam. Bem, consideração final é que no mundo de B2B, né, quando você tem um cliente que está trabalhando com o seu próprio cliente, você está prestando um serviço que é a segurança dele, você precisa ser cirúrgico, né? E no mundo do crédito, que é um pouco diferente da fraude, foram muitas mudanças ultimamente, né? E vai continuar mudando para frente. Mas em que momento a gente chegou agora? Hoje, qualquer plataforma pequena, qualquer empresa pequena, qualquer varejista, qualquer franqueador, qualquer empresa de energia que tem relações de crédito consegue fazer uma análise instantânea, barata, tão bem quanto um banco toma decisão de crédito. É só ela utilizar a ferramenta correta. Tem que parar com essa mentalidade antiga de vou lá baixar um Serasa, Boa Vista e outros birôs e olhar só para dado restritivo. Não, a gente está num mundo que existem muitos dados, você precisa abrir seu olho e você pode usar a tecnologia para vasculhar os dados do seu cliente que você está analisando para tomar a decisão correta. Então, eu olho com bastante esperança para frente que democratizou o conhecimento do crédito através da tecnologia. Perfeito. Felipe, para encerrarmos... Boa. Ele falou uma coisa muito interessante que bate muito com o que eu tenho visto de mercado, né? Que é a solução fim a fim. A gente pode lembrar, anos atrás, quando a gente via soluções, softwares mais antigos, ERPs, que eles tinham essa intenção de ser end-to-end, mas eles eram horripilantes. Todos eles, a maioria deles, pelo menos, tinham interfaces horrorosas e eram muito ruins de utilizar. A gente viu uma tendência ao longo do tempo de começar a quebrar isso aí. Então, ninguém mais usava uma ferramenta só para fazer tudo, porque ela era muito ruim. Aí a gente começava a usar várias ferramentas que elas, isoladamente, eram muito boas naquilo que elas faziam. Só que daí começou a cansar também. E a gente começou a ver um novo movimento de integração, onde as ferramentas elas começavam a se unificar. Puxo de novo para o meu contexto, né? Nós fomos adquiridos pela RD Station, estamos nos unificando para ter todo esse stack comercial num lugar só. A inteligência artificial veio para pegar esses dados que estavam todos eles distribuídos, traçar esse perfil, encontrar uma semelhança entre eles e melhorar a qualidade de todo esse processo. Então, a gente está justamente nesse caminho, fazendo com que, novamente, a gente se junte e faça todo o processo fim a fim, inclusive o quote to cash, que é eu vou gerar a minha informação, vou passar por toda a minha jornada e vou receber o dinheiro do meu cliente, inclusive já, por exemplo, mapeado, como ele falou, com um boleto já identificado. Então, todo o processo de ponta a ponta ser
unificado e ser uma experiência boa. Acho que essa é a grande diferença que a gente finalmente vai usufruir daqui a pouco. Para talvez daqui a 10 anos a gente cansar disso e começar a quebrar tudo de novo. Muito bom. Bom, gente, então acho que hoje era sobre isso. Por favor, pode falar. E mais uma, desculpa, a gente vai também fazer um sorteio. Então quem... Para os colegas de painel já é sabia. gratuito, inclusive o convite. Para os colegas de painel hashtag é um sorteio secreto. O prêmio é secreto, tá? Tá bom. Mas para a audiência, por favor, passem depois ali no nosso stand. A gente vai pegar o contato de todo mundo. Vamos fazer um sorteio aqui mesmo para ver quem ganha o ingresso do RD Summit, que vai ser aqui em São Paulo no dias 6, 7 e 8. E eu recomendo, viu, gente? Também não é puxando sardinha, mas é muito bom um evento sobre marketing, etc. Mas sobre o ecossistema B2B era isso. Obviamente, acho que eu posso falar em nome de todos. Quem quiser saber mais sobre esse universo, que particularmente eu sou apaixonada e drive a minha carreira toda, que é o ecossistema B2B, todos estamos à disposição. Obrigada, colegas de painel. Mel, Vini, muito obrigada de novo pelo convite. E obrigada a todos vocês.